Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos iniciar o nosso dia louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, aprendendo em Sua Santa Palavra. Nós vamos meditar no Salmo 107. Vamos ler a partir do versículo 31, que é exatamente uma ordenação do Espírito de Deus para que a gente louve ao Senhor. Olhe o testemunho das Escrituras. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em terra estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para a sua habitação. E semeiem campos e plantam vinhas que produzam fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito e seu gado não diminui. Até o versículo 38. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, uma orientação do Espírito através do salmista para que a gente louve ao Senhor pelo que Ele de fato faz. Pela maldade do homem, muitas cidades já foram destruídas. O pior é que os homens destroem suas próprias cidades. Nós não temos muitas notícias, a mídia é comprometedora, e nós não temos hoje notícias de como está Damasco, como está a Síria, como está aquele país. As cidades estão arruinadas há muito tempo, são 11 anos de guerra. Nestes 11 anos de guerra, morreram muitos milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. Lá na América do Norte, os policiais violentos mataram um homem negro. Houve uma espécie de revolução da mídia. Vidas negras importam. E fizeram realmente uma espécie de revolução midiática e de repente estavam derrubando tudo que era estátuas de brancos, escravistas, escravagistas, e fizeram muita coisa lá na América do Norte, em alguns lugares do mundo, inclusive ensaiaram aqui no Brasil, danificar imagens históricas ou bustos históricos, figuras históricas de bandeirantes e tudo mais. Porque vidas negras importam. Não importa a vida de crianças, porque querem aprovar a toque de caixa aborto, inclusive no Brasil. Não importa a vida de sírios. Vida de sírios não importa. Eu me lembro que a imprensa ainda noticiou até os 500 mil mortos. Até os 500 mil mortos de sírios, sem contar nos milhares e milhares de mortos do Estado Islâmico, aquele exército maluco que apareceu, que botava as pessoas numa jaula de ferro e tocava fogo. Ou seja, o número de mortos daquela guerra, ninguém sabe. E as cidades estão destruídas. Eu estou falando nisto por causa desse texto. Eles destroem as suas próprias cidades, eles tornam suas terras áridas, eles tornam as suas terras realmente impróprias para o cultivo e para a habitação. Milhões de quilômetros quadrados
na África e no Oriente Médio estão cheios de minas terrestres. As pessoas evitam passar naqueles lugares, naquelas áreas, porque existem minas no chão. Ali são também milhares de pessoas com membros amputados por causa das bombas. Aquela princesa que faleceu no acidente automobilístico, a princesa Diana, que todo mundo conheceu, pela importância, ela tinha uma campanha para eliminar, para tirar as minas terrestres em países da África. No Oriente Médio tem muita mina terrestre, principalmente nas áreas ocupadas pelo Estado Islâmico. Resultado, as terras ficam sem valor para a habitação, pelo risco. Este salmo denuncia exatamente este lado louco da humanidade. Somos ensinados nesta leitura a amar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o Senhor pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem ao Senhor, exaltem o Senhor na congregação, no lugar onde há reunião para culto. Glorifiquem o Senhor na Assembleia dos Anciãos, lá naquela assembleia onde se toma decisões. Porque vai falar da grandeza do Senhor. O Senhor converte rios em deserto. Os homens também fazem isto. Alguns rios foram desviados, os homens fazem isto, mas fazem com grande trabalho. O nosso Deus faz isto sem trabalho nenhum, pelo seu poder. As fontes ele transforma em terra sedenta. A terra frutífera se torna em terra estéril, e isto pela maldade dos seus habitantes. Mas o nosso Deus, pela sua vontade, ele converte deserto em lagos e terra seca em fontes, para que proporcione habitação, para proporcionar habitação para quem necessita. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para a habitação, para que semeiem campos e plantem vinhas que produzam abundantemente. Também os abençoa de modo que seu gado não diminui, pelo contrário, se multiplica. Então nós vemos a bondade de Deus e a maldade do homem. Homens perversos que danificam a sua própria terra. Líderes perversos que maltratam o seu próprio povo. Quem poderia imaginar hoje os danos terríveis? Eu falei dos sírios. Tem muitos sírios no Brasil. Não vieram para cá porque aqui tem banho de praia, o carnaval não. Vieram para cá para escapar com vida. Saíram de lá, muitos deles só com a roupa do corpo, fugindo de dois grandes perigos: o exército do próprio país e o exército islâmico, o chamado Estado Islâmico. E estas pessoas fugiram para várias nações do mundo, abandonando tudo para salvar a vida. O nosso Deus, na sua infinita compaixão, acolhe. Nós devemos acolher também as pessoas. Mas aqui o texto fala sobre a maldade do ser humano e a bondade de Deus. É necessário, meus amados irmãos, buscar a presença de Deus, entender as condições da humanidade
E por que que o mundo age assim? Como é que um rei, como é que um presidente usa força estranha, força estrangeira contra o seu próprio povo? Pois é, muita rebelião, muitos grupos terroristas e a nação arruinada. Como habitará, como reconstruirá aqueles que permanecerem em acampamentos improvisados, acampamentos de refúgio, cidades de refúgio feitas de lonas pelas nações, pela ONU? Até onde vai tanta maldade e tanto sofrimento? Somos ensinados a louvar a Deus pela sua bondade e somos também instruídos a praticar o bem. Faça o bem, ensine alguém, faça a sua parte e seja uma bênção. O nosso Deus continua sendo soberano, maravilhoso, e nós devemos louvá-lo na congregação, louvá-lo com o nosso íntimo, louvá-lo pela sua bondade. Deus abençoe os meus amados irmãos grandemente. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua maravilhosa instrução. Te louvamos pela igreja, pelos nossos amados irmãos, nossa congregação, os teus servos em toda a terra. Abençoa, meu Senhor, as famílias, pais, mães, filhos. Abençoa, Senhor amado, o teu povo. Tenha misericórdia das mães, dos pais, dos filhinhos, em países em guerra, Senhor, onde eles não têm tranquilidade, não têm paz, não têm alimento, muitos vivendo precariamente. Deus misericordioso se compadece, tenha compaixão destas pessoas, tenha, Senhor, compaixão, meu Senhor, daqueles aflitos e necessitados, inocentes, meu Senhor. Deus bendito, Deus poderoso, ajuda-nos, guarda-nos, nos dá graça para falar da tua bondade todo dia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.